Com relação às finalidades do ensino escolar, as orientações curriculares para o ensino médio definem que para esta etapa da educação básica na qual vocês se encontram, busca-se o aprimoramento do educando como ser humano, sua formação ética, desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico. A partir desses preceitos, podemos nos questionar sobre como o que aprendemos nas diferentes disciplinas do dia a dia escolar pode nos levar a uma compreensão mais lúcida e madura a respeito deste momento histórico único pelo qual estamos passando. O mundo todo está em estado de alerta, desde que uma nova doença se alastrou de forma muito rápida para todas as regiões de nosso planeta. Trata-se de uma pandemia, ou seja, uma situação onde uma doença contagiosa se dissemina em nível global. O vírus Covid-19 é transmitido através de toques, como em apertos de mãos, da saliva, como numa conversa, num espirro ou num beijo, por exemplo, ou até mesmo pelo contato com objetos e superfícies contaminadas, tornando as cidades e os ambientes de convívio e aglomeração de pessoas ideais para a sua propagação. Podemos pensar, e a ciência em meio a isso tudo? Bom, se por um lado o conhecimento científico ainda não detém a cura para essa nova doença, por outro, foram os saberes acumulados nas áreas da biologia, da farmacologia e da medicina que deram parâmetros para a implementação de políticas públicas e sanitárias, além de esclarecer quais as condutas mais adequadas para que nós, como cidadãos, pudéssemos agir com maior consciência do que está acontecendo. Assim, assumir responsabilidades de cuidado, tanto para consigo como para os outros. Vamos ver o que nos diz uma profissional da saúde que atua na cidade de Chapecó. Me chamo Larissa, sou médica, trabalho na Prefeitura Municipal de Chapecó, na Unidade Básica de Saúde do Cristo Rei. Em convite do professor Maurício, vim conversar um pouco sobre o Covid-19 e as mudanças ocasionadas por ele. O coronavírus é uma grande família de vírus encontradas em algumas espécies de animais. A maioria desses vírus não transmitem doenças para os humanos. No entanto, em dezembro de 2019, na China, houve a transmissão de um novo coronavírus, identificado como Covid-19. Após a contaminação da doença em diversos países, continentes e hoje de forma mundial, o Covid-19 se transformou em uma pandemia. Infelizmente, não há um tratamento específico para o Covid-19, sendo esse tratado de acordo com as condições clínicas de cada paciente. E ainda, infelizmente, não há vacinas disponíveis para a prevenção. A contaminação da doença é realizada por gotículas, tosse, espirro, contato com pessoas contaminadas ou objetos contaminados. Logo, a única prevenção que temos no momento é nos cuidar. Diante esses dados, é esperado que mudanças aconteçam no nosso dia a dia. Na nossa cidade, em Chapecó, muitas mudanças ocorreram. E na casa de vocês, alguma mudança ocorreu? Ao sairmos nas ruas, estamos evitando o contato físico com as pessoas, mantendo o distanciamento de 1 metro de distância entre uma pessoa e a outra. Estamos higienizando as mãos, estamos usando álcool nas mãos. E o mais importante, evitar sair de casa. Sair de casa somente se necessário. Não compartilhar objetos com outras pessoas. Manter os ambientes limpos e ventilados é necessário. Evitar lugares com aglomerações. E o essencial, o uso de máscaras. Lembrando sempre que a máscara deve ser retirada sempre pelas laterais. Nunca pela frente em contato com o nariz, boca ou colocar a máscara no queixo, como muita gente faz. Afinal, o queixo é uma área que pode estar contaminada. No momento que você abaixar a máscara, você vai contaminá-la. Agradeço ao professor Maurício pelo convite e, para concluir, lembrar a todos que a melhor prevenção que há para o Covid-19 e qualquer outra doença é o nosso próprio cuidado. Um abraço a todos. Olá, ensino médio. Tudo bem? Aqui é o professor Maurício.
eu estou aqui com uma perguntinha para vocês. Vocês já ouviram falar, sabem o que significa a palavra interdisciplinaridade? Essa palavrinha aqui? Bom, ela se refere a uma forma de se estudar os fenômenos. Isso implica o quê? O conhecimento de várias ciências somados para se compreender melhor e de forma mais completa determinada questão. Por isso trouxemos a questão do Covid para vocês. É uma coisa que impacta diretamente a vida de todos, seja por ter alguém infectado na família ou conhecido, seja por ser impactado por desdobramentos da doença. É importante a gente pensar que o conhecimento que a gente tem numa disciplina, o que você aprendeu na história, por exemplo, não se encerra ali. Aquilo ali serve de elemento, serve de subsídio para você entender coisas relacionadas a outras disciplinas, como a geografia e a sociologia, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente está falando de trabalho no Brasil. Para eu entender a questão do trabalho no Brasil, não basta eu entender as relações do momento. Eu preciso entender como que aquele fenômeno se constituiu historicamente. Para isso eu preciso dos conhecimentos da história. Eu preciso entender também que aquilo não é único daqui. Aquilo está conectado numa rede global de uma forma de trabalho no capitalismo moderno. Isso, a geografia, pode nos dar ferramentas muito valiosas para compreendermos. Ou seja, os fenômenos, o que a gente vive, a nossa vida cotidiana, onde a gente se depara com inúmeras questões, com inúmeros efeitos de coisas que a gente às vezes nem tem contato direto, essas questões podem ser melhor compreendidas se valendo de ferramentas que as ciências nos proporcionam. E a interdisciplinariedade nada mais é do que isso. Usar ferramentas de diferentes ciências para a compreensão de um fenômeno como um todo. O Covid não é um problema só de saúde pública. Apesar de ser um grande problema de saúde pública, envolve também outras áreas. Vocês, como estudantes, estão vivendo isso na pele, tendo que fazer as suas atividades em casa, à distância, na forma online, e estando já há 6 meses praticamente distantes do convívio escolar. Lembrando que o convívio escolar não é apenas para o estudo, né? Você não está encontrando seus amigos, você não está nem vendo a rua direito, né? A nossa vida mudou totalmente com essa questão do isolamento, que é muito importante ser seguido, mas mudou. Os trabalhos foram afetados de diferentes formas. Muita gente perdeu o trabalho, ficou desempregada. Muitas empresas faliram e muitos outros tiveram que se adaptar a novas regras, protocolos e formas de estar fazendo o serviço que sempre prestou ali. As ciências humanas, que são representadas na escola pela filosofia, pela história, pela geografia e pela sociologia, vão estar trabalhando durante esse período próximo juntas, refletindo sobre essa questão do Covid, que é tão pertinente no momento, né? Como foi dito lá no começo do vídeo, uma das funções da educação escolar é formar o cidadão consciente, com capacidade e pensamento crítico, com elementos suficientes para compreender a sua situação, quem ele é, de onde ele veio, quais são seus direitos, como ele pode agir melhor para a sociedade. E é isso que a gente vai fazer aqui. Por se tratar de um fenômeno tão complexo, o Covid não vai ser totalmente entendido nesse exercício que faremos. Mas a nossa intenção como professores é que a compreensão e o entendimento dessa situação e desse momento que estamos vivendo seja maior e está ao nosso alcance. A compreensão e o entendimento desse momento que estamos vivendo passa pelo conhecimento científico.
A ciência, além de ser o que vai nos trazer a cura para essa doença, são cientistas pelo mundo todo que estão debruçados nessa questão para desenvolver uma vacina em um tempo recorde, né? Para que nos livremos desse vírus, não está atuando só nisso. Todas as atividades que foram alteradas, como o isolamento social, como o uso de máscaras, foi proposto e apontado pelos maiores órgãos científicos e médicos do mundo como a melhor medida a ser tomada para que uma pandemia viral que se transmite pela saliva pudesse ser contida. Então, assim, a ciência não está só ali na vacina. Os pequenos atos da nossa vida também estão regidos por ela. E para a gente entender de forma melhor ainda, vamos nos valer dos conhecimentos que as disciplinas escolares nos proporcionam. Vamos pensar a complexidade do Covid com alguns exemplos. A princípio, se tratava de um fenômeno do campo da biologia, o desenvolvimento de uma nova categoria de um vírus. Mas por que ele se desenvolveu? A teoria é que ele se desenvolveu numa região da China, onde as pessoas comiam animais silvestres. Então a primeira questão é essa. A cultura específica de um local foi capaz de desenvolver uma nova forma de vida, no caso o vírus, e que, por estarmos num mundo globalizado e conectado, rapidamente se espalhou pelo mundo. Então, uma prática cultural mínima teve um impacto, no fim das contas, enorme. Por que teve essa disseminação tão rápida? Porque as pessoas circulam pelo mundo. A China é um país populoso, muitos turistas, muitas pessoas vão visitar, muitas pessoas de lá visitam outros lugares, a trabalho ou a turismo mesmo. E essa situação de fluxo constante de pessoas e de mercadorias também, porque o vírus pode ser transmitido pelas superfícies infectadas, fez com que a doença tomasse um tamanho que nunca foi visto na história da humanidade. Então a globalização é um fenômeno importante para ser compreendido, para se entender como que esse vírus se disseminou. A política foi afetada diretamente. Como eu disse anteriormente, leis foram criadas de trabalho, fronteiras foram fechadas, a circulação de mercadorias pelos portos, pelas estradas, tem uma fiscalização muito mais rígida. Novos protocolos de saúde foram implementados em agências bancárias, em supermercados. Muitas coisas mudaram, em muitos âmbitos, não apenas na saúde. Então, repito, o Covid é um fenômeno atual e complexo. Ele envolve diversas questões que estão em nossas vidas. Da política à saúde, do trabalho ao estudo, dos costumes aos nossos pensamentos, porque também gerou uma situação em que temos que pensar no outro, em que o nosso egoísmo pode custar a vida do outro. Então essa alteridade, eu espero que tenha vindo para nós como um sinal, como uma forma de se entender que a vida social e coletiva tem que ser pensando no outro, não pode ser individualizada e irresponsável. Vamos ver agora, melhor explicado num esquema que eu preparei para vocês, em quais campos do conhecimento esses fenômenos decorrentes do Covid podem ser entendidos e analisados. Vamos dar uma olhada.